Gente, uma fala ali foi perguntado durante uma entrevista do pessoal da Folha de São Paulo de se ele seguiria ou não, de que existe essa desconfiança de se ele seguiria ou não na corrida eleitoral. Aí ele puxou uma referência dos Estados Unidos. Datena disse: se o Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso? Desde o começo falei que se me sacanearem, eu desisto mesmo. A convenção dos tucanos está marcada para sábado, Josias, e a gente sabe que essa desconfiança aí é tema recorrente quando a gente fala de Datena, ele que já desistiu aí de outras 4 campanhas desde 2016. De onde sai essa desconfiança toda dele? Como é que você vê mais essa fala e essa comparação aí um pouco desproporcional? Ele não consegue ser claro, né? Ele dá a entender que está sendo sacaneado, mas não diz qual é especificamente a sacanagem. E a frase dele, se o Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso? Essa indagação ela não faz nexo, né? Porque a comparação não é apropriada. O Joe Biden ele não desistiu da campanha, da corrida à Casa Branca, ele foi empurrado para fora da disputa, né? E o Datena é campeão de defecções. Ele, na semana passada, na sabatina, com a Folha e o UOL, ele disse que nunca perdi uma eleição, desisti de todas. E ele fala isso com certo orgulho, né? O Biden tem 81 anos e ele se comportou, antes de renunciar à candidatura, ele se comportou como se a velhice pudesse ser sempre deixada para amanhã. E o Datena, com 67 anos, ele age como se a velhice chegasse para os seus projetos políticos sempre ontem. Ele está flertando com a política há mais de 10 anos. Passou por 11 partidos. O PSDB é o 11º partido dele. E estamos a 4 dias da convenção. Convenção em que o PSDB planeja formalizar a candidatura do Datena à Prefeitura de São Paulo. E ele está, de novo, procurando a porta de saída. O Datena já vendeu um terreno na Lua para Tabata Amaral, quando ele admitiu que poderia ser vice da Tabata, candidata a prefeita pelo PSB. Ele revendeu a mesma propriedade ao PSDB, só que botou uma vista para os anéis de Saturno. Diz que não, agora eu vou ser cabeça de chapa, não vice mais. E depois de se consolidar como uma espécie de conto do vigário, em que todos caem, o Datena soa como se temesse ser passado para trás. Ele disse lá, desde o começo eu falei, se me sacanearem, eu desisto mesmo. E aí, se você toma as palavras do Datena, ele tem esse pavor de ser usado pelos políticos, né? Na sabatina da semana passada, ele falou: não confio em palavra de político. Mas, na prática, ele está usando os políticos. Ele faz gato e sapato de tudo quanto é político. E esse jogo de malandro e otário é muito arriscado, porque tem um ensinamento muito valioso do Tancredo Neves. Ele dizia que quando a esperteza é grande demais, acaba comendo o dono. Então, o risco do Datena, nesse enredo que ele está compondo, é o de reservar para o eleitorado o papel de coadjuvante entre uma palhaçada. Isso virou uma palhaçada. O Datena precisa decidir, ou ele é candidato ou ele não é candidato. Se não for, volta lá, como fez em outras ocasiões, para o programa de televisão dele, e vai fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? E chega de palhaçada, né? Ou é candidato ou não é candidato, não dá mais. Realmente virou uma palhaçada. Que está sendo repetida bastante, né? Inclusive foi dita aqui também na nossa sabatina. Vamos trazer aqui esse trecho da fala de Datena para lembrar esse discurso então dele estar sendo sacaneado e poder desistir se for sacaneado dentro do PSDB. Vamos ouvir. A população paulistana brasileira quer saber. Ela pode confiar na sua palavra? Você dessa vez vai ser candidato? Não, na minha palavra ela confia há 40 anos, quando eu comecei a trabalhar. Há 26 anos fazendo esse tipo de programa. Então a população confia na minha palavra. Questão política é outra coisa. Eu que não confio em político. Eu não confio na palavra de político. E quando o político me sacaneia, como me sacanearam no meio do caminho, em todas as outras oportunidades, que não cabe lembrar por quê, eu larguei esses caras no meio do caminho. Então a minha desconfiança com o político é total. E até que eu faça parte do meio político e passe a ter confiança nos políticos de uma forma geral, eu vou continuar na expectativa de ser ou não ser. Eis a questão. Você entendeu? Se alguém me sacanear de hoje até o dia da eleição, vai ficar no meio do caminho também. Então. Você não garante que vai ser candidato, então? Aqui não eu posso morrer amanhã.
Não, mas... Agora, a minha Sabe que- intenção dessa vez é ir até o fim. Mas Essa é a minha intenção, desde que alguém não me enche o saco. De intenção a gente vê que tá cheio, né, Sakamoto. Tem até um outro trecho aqui da reportagem da Folha de São Paulo que o pessoal rebateu, dizendo: o senhor disse que as pessoas que estavam sacaneando tinham sido tiradas. Aí ele responde: nem tanto. Quem foi atrás de cargo, emenda, dinheiro, esses já foram. Mas deixaram alguns ali dentro para atrapalhar minha candidatura, inclusive a convenção. Tenho confiança na executiva nacional. Aí ele fala do Marconi Perillo, do Aécio Neves. E apesar de termos tido discussões lá atrás, também ele citou José Aníbal, mas os principais tiros que levei foram de dentro do partido. E até formular aqui que tiro foi esse, mas ia ficar parecendo que eu estou cantando música aqui. Sakamoto, queria saber então sua análise nesse ponto e de se cria então ainda mais esse tom de desconfiança e de certa palhaçada, como o Josias destacava aqui na fala. O Datena, ele quando ele sai, né, quando ele anuncia que ele vai tentar concorrer a algum cargo público, ele exatamente também por ser neófito na política partidária, ele quer, né, contar com apoio total por parte da base partidária, da máquina partidária, que é o respaldo total dessa base, dessa máquina, o que não necessariamente acontece exatamente porque a gente sabe que partidos, eles têm posições, têm fragmentos e candidaturas muitas vezes são o grupo que ganha e não necessariamente todo o grupo. O Datena, ele quer essa unidade. O problema é que, durante todo esse processo, ele tem dado sinais de que está sendo, que tem medo de ser rifado, né? Em outras palavras, de ser usado, né? De ter sido usado para o PSDB ganhar o território, ganhar uma visibilidade, etc., mas no meio do processo, grupos que querem, na verdade, se conectar, se aliar com outros partidos, acabem levando a melhor. E aí, tanto apoiando o prefeito Ricardo Nunes, quanto apoiando, inclusive, a Tabata Amaral e o PSB. O PSDB em São Paulo, ele está preocupado principalmente com a questão de voltar a ter bancada, uma vez que teve uma debandada geral e ficou sem vereadores o partido, né? Então, eles estão procurando a melhor forma, né, de fazer uma conexão, uma coligação para garantir esta base partidária, né? Se Datena, né, se Datena for visto como um instrumento para garantir isso, eles vão dar apoio a Datena total. Caso contrário, vai ter esse racha interno, ora pressionando por um lado, ora pressionando por outro. E aí pessoas próximas da Datena dizem, inclusive, que ele sente que ele pode ser rifado no meio desse processo. Vamos lembrar que ele foi para o PSDB em determinado momento exatamente para ganhar, inclusive, não foi só a decisão dele, houve também PSB, PSDB, houve um processo conjunto nesse sentido de ir para lá, exatamente para poder ter uma coligação com o Tabata. Depois o pessoal, a cacicada do PSDB se animou com os números, criou essa possibilidade de fazer a competição, né? E aí o próprio Datena, por exemplo, tem mais intenção de voto em São Paulo do que a Tabata, né? Então, você tem uma situação aí que é basicamente o seguinte: se ele sentir que não vai ter apoio dessa base partidária que está sendo rifada, ele manda tudo para o saco mesmo e volta para a Band, até porque saíram os números da Bandeirantes que mostraram que sem o Datena, os números, inclusive aqui no UOL foi divulgado, sem o Datena caiu bastante a audiência, né? Então, se ele sentir que não tem esse apoio total, ele simplesmente vai embora, né? E vaza, né? Agora, se ele sentir que ele vai ter esse apoio da estrutura partidária de fato, sem questionamento, sem na última hora surpresas, é capaz ainda dele ir. Então a gente vai ter que esperar mais algum tempo, mais algumas semanas para saber como é que vai ser. Mas também está tendo muita discussão e muita negociação das bases partidárias com relação a isso, né? Tem muita coisa ocorrendo nos bastidores. A Tabata ontem, inclusive, reforçou que o convite para o Datena entrar na chapa dela como candidata a vice continua aberta. Ela disse que a sigla não vai voltar atrás no compromisso firmado com o PSDB. Tem até aqui a fala dela certinha de que a gente se acostuma na política, infelizmente, com o descumprimento de acordo, mas isso não deveria ser normal. Não é o PSB que vai mudar a palavra, que vai voltar atrás. Se o Datena desistir da candidatura e o PSDB entender que ainda faz sentido estar nesse projeto, a gente volta a sentar, disse a Tabata ontem.